Quando estoura um cano de esgoto na sua rua, falta médico no posto de saúde ou o ônibus demora uma eternidade, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? O presidente. A gente abre o jornal, entra na rede social, vê um problema qualquer e já manda. Esse presidente não presta. Se fosse outro presidente, nada disso acontecia. Tudo culpa lá de cima. Mas e se eu te disser que, na maior parte das vezes, não é o presidente quem decide nada disso? Esse vídeo é um convite para fazer algo que a gente raramente faz: parar, respirar e perguntar: quem realmente manda em quê neste país? Ao longo dos próximos minutos, a gente vai fazer três coisas. Primeiro, a gente vai olhar para trás. Vamos voltar no tempo, lá para os tempos de rei e império, para entender de onde veio essa mania brasileira de achar que o poder é sempre uma pessoa: o rei, o imperador, o presidente, o pai do povo. Não é só história antiga, é o tipo de herança que ainda mora aqui na nossa cabeça. Em segundo lugar, a gente vai olhar para as instituições. Vamos ver como o Brasil deixou de ser uma monarquia, virou república, criou uma constituição, dividiu poderes e responsabilidades, mas mesmo assim, continua tratando o presidente como se fosse dono do país inteiro. A pergunta é: o que mudou na lei e o que quase não mudou no nosso jeito de pensar o poder? Em terceiro lugar, a gente vai olhar para o nosso dia a dia. A partir daí, a gente organiza o Brasil em três níveis: município, estado e união. E responde com calma perguntas que aparecem toda hora. Quem cuida da escola da sua rua? Quem coloca a polícia na sua cidade? Quem controla os juros? Quem decide o preço do ônibus? E, principalmente, quem você deve cobrar em cada caso. No final do vídeo, a ideia não é que você saia decorando artigo de Constituição. A ideia é que você saia com uma espécie de GPS da cidadania. Saber quem propõe a política, quem paga a conta, quem executa na ponta. E para quê? Para a gente deixar de viver no costume de xingar a pessoa errada, votar sem saber o que cada cargo faz e tratar o Brasil como se fosse um grande condomínio com um síndico mágico no Planalto. Meu nome é Isabela. Oi, eu sou a Dandara. Oi, meu nome é Irlen. Nós somos estudantes de Relações Internacionais do quinto período na PUC Minas e hoje a gente está aqui para fazer um trabalho da disciplina de Formação Social, Política e Econômica Brasileira. E se a nossa história ajudou a criar essa cabeça de que uma pessoa manda em tudo, a boa notícia é que entender essa história é também o primeiro passo para mudar a forma como a gente pensa, vota e cobra. Então fica comigo até o fim. A gente vai sair do buraco da rua, passar pelo trono do rei, pela cadeira do presidente e chegar onde realmente importa, no lugar certo de cobrar a coisa certa da pessoa certa. Puro carisma. Puro carisma. Eu nasci para ser youtuber, minha mãe não quis investir. Outro dia, eu estava na fila do posto de saúde e ouvi uma senhora falando: isso é porque esse presidente não presta. Se falta médico no posto do bairro, se o ônibus atrasa, se o esgoto estourou lá na esquina, a reação é quase automática. A culpa é do presidente. A gente nem pergunta se aquilo é prefeitura, governo do estado, ministério, vai tudo pro mesmo pacote. Mas será que tudo isso é mesmo responsabilidade direta da presidência? E mais, por que a gente sente que todos os bens e males do Brasil vêm direto da cadeira do Planalto? Essa mania de personalizar tudo no presidente não nasce nas redes sociais, apesar de a gente utilizar bastante elas para pressionar a presidência. É um jeito, na verdade, de imaginar o poder. A ideia de que o nosso país só existe de verdade quando tem alguém mandando em tudo. Para entender de onde vem essa cabeça, a gente precisa sair do buraco da rua e voltar para o tempo em que o poder tinha outro nome, o nome do rei. O Brasil, como você já deve saber, foi colonizado por Portugal. E entender
quais foram as ideias exportadas de lá para cá, vai nos ajudar muito a compreender a forma como vemos a nossa política até os dias atuais. Portugal se formou numa lógica de guerra e conquista. O rei era, ao mesmo tempo, chefe militar, o chefe de guerra, e grande proprietário de terras, impostos, minas, comércio. Na prática, o reino era uma grande fazenda do rei. Os historiadores chamam isso de Estado patrimonial. O Estado funciona como se fosse um patrimônio pessoal do soberano. Em vez de ter uma separação clara entre o que é da coroa e o que é da pessoa do rei, tudo se mistura. Terra, imposto, cargo público, castigo, recompensa. É como se o rei fosse aquele dono da fazenda que decide quem pode plantar onde, quem vai ser capataz, quem merece punição ou proteção. E não porque existe uma regra geral, mas porque ele quer, porque ele gosta ou não gosta de alguém. Se quase tudo pertence ao rei, é natural imaginar que tudo depende dele. Proteção, castigos, favores. É uma cabeça que mistura Estado e pessoa, o público e o privado. Quando essa lógica chega aqui, ela não vem só nas leis. Vem nesse jeito de pensar o poder como coisa de família, de compadre, de favor. Diferentemente do que estudamos na escola sobre o feudalismo, Portugal não funcionava sob hierarquias tão bem delimitadas. A maior parte do poder, principalmente o poder político, era concentrado nas mãos do rei mesmo. E é essa ideia que vai chegar aqui na nossa terra, com o rei português tentando fazer de tudo para transformar tudo o que tinha aqui em sua própria propriedade, assim como em Portugal. Quando a corte portuguesa vem para o Rio de Janeiro, então, o Brasil vira literalmente a casa do rei. Os grandes palácios, as cerimônias, o centro de decisão, tudo concentrado aqui. Vários autores mostram que o Estado continuou funcionando como extensão da família que governa. Confusão entre o que é público e o que é da casa, do grupo do rei. É o que os estudiosos chamam de patrimonialismo, um regime diferente do feudalismo, como eu já mencionei antes. Não é à toa que o primeiro regime político instaurado no Brasil após a nossa independência foi a monarquia, diferentemente do restante da América do Sul, que instaurou regimes republicanos muito antes de nós. E se o imperador é visto como pai do povo, é lógico que se espere dele todas as soluções e todos os castigos. Quando Sérgio Buarque fala em homem cordial, ele não está dizendo que o brasileiro é fofinho e bonzinho. Cordial vem de cordes, coração. É agir sempre a partir das relações de afeto, tanto para abraçar quanto para brigar. Em vez de lidar com regras impessoais do Estado, a gente tenta transformar tudo em relação pessoal. É o você sabe com quem está falando? O fulano é um amigo meu lá dentro. A fronteira entre casa e repartição pública fica borrada. O cargo vira extensão da família. Por isso, tanta gente acha normal pedir um favor ao vereador, ao prefeito, ao deputado, como se o orçamento público fosse um puxadinho da nossa própria casa. Essa mistura de família com o Estado é perfeita para manter aquela imagem do governante como pai de todos. E pensando nisso, o antropólogo Roberto da Mata diz que a gente vive o Brasil como se fosse uma grande pessoa. Não é só um território com instituições. É quase um ser sagrado que precisa ter rosto. A gente precisa de um herói para amar, um salvador para esperar e, principalmente, um culpado para xingar. E esse rosto, na maior parte do tempo, é o do governante da vez, seja rei, imperador ou presidente. No lugar de pensar em instituições, Senado, câmaras, ministérios, a gente tende a pensar em personagens. O rei, o imperador, o presidente, o pai dos pobres. E quando a gente culpa o presidente pelo buraco da rua, pela escola municipal ou pela polícia que não chega, a gente não está só desinformado, não. Estamos repetindo sem perceber uma herança longa. A ideia de que o Brasil depende de uma pessoa que manda em tudo, como o rei lá atrás. Só que o Brasil virou república, adotou uma constituição, criou uma divisão formal de poderes e competências. E é essencial entendê-las para que possamos nos conscientizar um pouco mais sobre como o nosso país funciona. Afinal,
Como um país pode mudar se o seu povo não entende como as coisas podem sequer serem feitas? Para continuar nossa discussão, precisamos nos perguntar: o que realmente mudou na prática? E em que medida essa cabeça monárquica ainda habita o nosso jeito de olhar para o presidente da República? Para continuarmos nosso debate, começamos então com o seguinte questionamento: o que mudou no Brasil com a passagem de um sistema de poder monárquico para um sistema político republicano? Em termos práticos, muito pouco. As próprias causas da queda do Império revelam que sua base vinha de cima, ou seja, do apoio de elites e estamentos importantes e influentes na economia e política brasileira, que a partir do momento em que não viram mais seus interesses serem atendidos, aderiram a ideias vindas de fora de um Brasil moderno, que exigia um sistema político republicano e uma economia liberal, longe da escravidão que perdurava até então. Essa influência externa, no entanto, atingiu principalmente a elite intelectual brasileira, mas a questão é que a população continuava a pensar da mesma forma que antes. Como disse anteriormente, a mudança institucional vinha de cima, sem apoio das massas populares. A própria tentativa A própria tentativa do novo Estado em criar símbolos nacionais que faziam alusão à modernidade e à unidade nacional teve suas dificuldades aqui no Brasil, pois a população não se identificava com tais símbolos. O imaginário coletivo brasileiro ainda estava voltado para a monarquia. Com isso, o exercício do poder continuou estando voltado para cima, concentrado em alguma figura que fosse responsável de salvar a nação do atraso do império e levar o Brasil ao progresso. Alguns nomes concorreram a esse título de fundador da República no Brasil. Podemos citar, por exemplo, Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva. Mais uma vez, se dava a tentativa de gerar no imaginário coletivo um mito que compensasse a falta de participação popular, delegando todo um processo de mudança política a apenas uma figura, que centralizasse a ideia de república. A primeira fase da República Brasileira começa com forte presença do Exército, sendo os dois primeiros presidentes militares. O primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, tendo inclusive participado da Guerra do Paraguai. Os que verdadeiramente proclamaram a República vinham da Guerra do Paraguai com um forte sentimento de guardiões da nação, os salvadores da pátria. E nesse processo, todos que se rebelassem contra o poder central eram duramente reprimidos. Exemplos disso não faltam na história do Brasil. O segundo presidente, Floriano Peixoto, também de base militar, foi nomeado o Marechal de Ferro, ou Consolidador da República, deixando claro seu papel em reprimir vozes que contestassem o poder político vigente. Mesmo com a promessa de uma república federativa com maior autonomia dos estados e um sistema político democrático no Brasil, o que se viu foi o oposto. A chamada República Velha se caracterizou por um sistema político oligarca monopolizado pelos estados de Minas Gerais e São Paulo, o que se denominou como política do café com leite, pela grande produção desses insumos nos estados em questão. Nessa nova dinâmica, quem estava no poder eram os grandes fazendeiros e proprietários de terras, que se apoiavam no regime coronelista de poder, em que controlavam o voto da população no meio rural. Junto a isso, essa oligarquia também se articulava internamente, de forma a garantir o apoio do parlamento ao presidente. Esse sistema só teve fim nos anos de 1930, após o golpe de Estado, ou como muitas vezes é denominada, após a Revolução de 30, que colocou no poder o presidente Getúlio Vargas. Porém, apesar da ruptura com o sistema político oligarca da República Velha, a mudança veio novamente de cima. É nesse governo que o imaginário coletivo de um Estado paternalista ganha força no Brasil. O governo de Getúlio é muitas vezes caracterizado como populista. Isso significa um contato direto com a massa, sem intermediação de partidos, por exemplo. A princípio, é de se pensar que esse contato mais direto seja uma coisa boa para a população. Mas de fato não é. Na realidade, isso é o que impossibilita o pleno exercício de uma democracia, já que a população perde a capacidade de representar a si mesma, perdendo também a possibilidade de discordar do governo central. Nessa dinâmica, o presidente se coloca como representante direto da população,
mesmo sem, de fato, representá-la em sua totalidade. Vários são os casos de controle e tentativas de abafar posicionamentos dissonantes do que o presidente pregava. O controle da imprensa, nessa época, é um exemplo claro disso. Se até agora a participação popular se viu quase que inexistente, é no período da ditadura militar que isso ganha constitucionalidade. O AI-5 foi um instrumento mais violento contra a cidadania brasileira durante a ditadura. Ele suspendeu direitos e garantias individuais, como o habeas corpus, fechou o Congresso Nacional e permitiu a cassação de mandatos políticos. O decreto também institucionalizou a tortura, a censura e a perseguição de opositores, sendo um enorme retrocesso no que diz respeito aos direitos políticos e civis dos brasileiros. Porém, isso mudou em 1988, com a promulgação da presente Constituição Federal, chamada de Constituição Cidadã. Ela expandiu direitos sociais, como educação, saúde e trabalho, e ampliou a participação popular das decisões políticas, estabelecendo também a estrutura federativa do país, a divisão dos poderes e a proteção dos direitos democráticos. A divisão dos poderes foi de grande importância para estabelecer os pesos e contrapesos do sistema político brasileiro, sendo dividido entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora que entendemos de onde vem essa nossa mania de achar que uma única pessoa manda em tudo, e vimos como o Brasil foi se transformando da monarquia para a república, chegou o momento de encarar a pergunta que realmente mexe com a nossa vida. Afinal, quem faz o que nesse país? No Brasil, o presidente não manda no governador, o governador não manda no prefeito e o prefeito não manda no presidente. Cada um tem seu espaço, seu orçamento e suas responsabilidades. E aí começam as dúvidas do dia a dia. Quem cuida da escola da rua, quem coloca a polícia na sua cidade, quem controla os juros e quem decide o preço do ônibus. E eu já adianto, na maior parte das vezes não é o presidente. É exatamente nessa confusão que a gente tem o costume de culpar o presidente pelo buraco da rua e xingar o prefeito porque a gasolina tá cara. Essa confusão não é culpa sua, é que o sistema é complexo mesmo. Então, para acabar de vez com essa bagunça, vamos organizar o Brasil em 3 níveis: município, estado e união. Vamos começar pelo que está mais perto da nossa vida, o município. O prefeito é o síndico da cidade. Tudo o que afeta o seu cotidiano imediato é com ele. A zeladoria urbana, o lixo que não foi recolhido, a rua que está escura, o asfalto que está parecendo um queijo suíço de tanto buraco que tem, a responsabilidade é da prefeitura. Segundo, o começo da vida, creches e ensinos fundamentais, aquela fase inicial da criança, são prioridade municipal. É o município que contrata professores, organiza as escolas e administra vagas de ensino. Em terceiro, também tem a saúde básica. É aqui que muita gente confunde a saúde básica, o postinho, a UBS e a UPA. Quem contrata aquele médico e compra as vacinas é o prefeito. O dinheiro pode até vir de Brasília, mas a gestão é local. E o transporte municipal? O ônibus que roda dentro da sua cidade é competência municipal. Se a tarifa subiu ou seu ônibus atrasou, a cobrança é na prefeitura, não no Palácio do Planalto. Qual é o preço de morar na cidade? O IPTU. Com ele, a prefeitura usa esse dinheiro para manter o espaço urbano funcionando. Então, resumindo, o município é onde a política aparece na rua. É onde a gente sente imediatamente quando as coisas funcionam e quando não funcionam. Agora, indo para um segundo patamar, a gente tem o estado, o braço regional. Aqui entram as questões mais amplas, que vão além do município e exigem coordenação regional. Sabe qual é o maior gargalo que cai no colo dele? A segurança pública. Essa é a maior confusão do brasileiro. A polícia militar faz segurança ostensiva e a polícia civil investiga. Então, a sensação de segurança no seu bairro, o assalto e o tráfico local, isso não é responsabilidade nem do prefeito e nem do presidente, é do governo estadual. Além disso, o Estado cuida dos presídios. Na educação, o Estado foca no ensino médio e na infraestrutura. Ele cuida do que liga uma cidade à outra, as rodovias estaduais, o saneamento básico na maioria dos casos e o metrô nas grandes capitais. Ah, e sabe por que a gasolina e a luz variam tanto o preço? Por causa do ICMS, que é o principal imposto estadual. O governador tem muita força nisso. Em resumo, os estados são um meio-campo, nem tão próximo quanto o município e nem tão macro quanto a União. Eles articulam a infraestrutura, segurança e serviços regionais. Chegamos no topo da pirâmide,
que na verdade não é pirâmide. Lembre-se, é uma cooperação. A União. Ela é representada pelo presidente. A União ela lida com tudo aquilo que precisa ser uniforme para o país inteiro. O primeiro grande eixo é a política monetária, o dinheiro, a moeda, a inflação e os juros. Quem controla a torneira da economia é o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Prefeito nenhum baixa inflação na canetada. Segundo, as relações exteriores e defesa. A União controla o Itamaraty, que define a diplomacia, cuida das fronteiras e comanda o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Terceiro, as leis gerais, penal e trabalhistas. O Congresso Nacional, que também faz parte da União, decide o que é crime, quais os direitos trabalhistas, quais as regras nacionais. E também é de responsabilidade da União o ensino superior público, como as universidades federais e institutos federais. O imposto mais emblemático desse nível é o imposto de renda, pago por pessoas físicas e empresas. Então, quando falamos de economia nacional, soberania, regras gerais ou grandes decisões estruturais, estamos falando da União. Agora parece tudo separado, né? Mas na prática existe a tal da competência corrente ou compartilhada. É a zona cinzenta onde todo mundo tem que trabalhar junto. Um exemplo perfeito é o SUS. A União cria regras gerais, define protocolos e financia boa parte do sistema. O Estado administra grandes hospitais, coordena serviços regionais e apoia os municípios. O município executa na ponta. É quem vacina, atende no posto e marca a consulta. É um sistema de engrenagens. Se a União falha em repassar as verbas, o Estado paralisa. Se o Estado falha na coordenação, o município fica sobrecarregado. Se o município falha na execução, o usuário não é atendido. Saber quem faz o quê é a única arma para não ser feito de bobo. Não adianta pedir o vereador para mudar o Código Penal e nem pedir o presidente para tapar o buraco da rua da sua casa. Nós começamos esse vídeo falando sobre aquela sensação de uma única pessoa responsável por tudo. Depois dessa viagem pela história do patrimonialismo, pelas instituições republicanas e pela divisão de tarefas, você sabe que essa ideia não é só simplista, mas é o que nos mantém refém de uma mentalidade antiga. O conhecimento que você adquiriu sobre quem faz o quê é o primeiro passo para nos tornarmos eleitores e cidadãos mais maduros. Mas como colocar isso em prática? Como olhar para uma notícia ou uma promessa de campanha e não cair em armadilha? A primeira dica são as 3 perguntas de ouro. A partir de hoje, toda vez que você se deparar com uma política pública, seja um novo hospital, seja um aumento de uma multa ou um programa social, faça para si 3 perguntas simples. Quem propôs? Foi o prefeito, o governador ou o Congresso Nacional que votou a lei? Quem paga a conta? O dinheiro vem do IPTU municipal, do ICMS, que é estadual, ou do imposto de renda, que é federal? Onde o dinheiro nasce te diz quem tem o controle. Quem executa na conta? Quem está gerenciando o dia a dia? Lembre-se do SUS. A União paga e dita a regra, mas o prefeito que tem que botar o médico no posto de saúde. Se você responder essas 3 perguntas, você nunca mais vai reclamar do buraco da rua para a pessoa errada. Você vai direto na fonte da responsabilidade. Dica 2. Priorize o voto local. Nós tendemos a priorizar o voto para presidente, mas o seu maior poder de transformação imediata está no voto para prefeito e vereador. Lembre-se da competência do município, a sua qualidade de vida imediata. O lixo, a iluminação, a creche, o transporte local. É decidida na sua cidade. Se o problema está na sua rua, a solução tem que ser local. Por isso, a gente precisa parar de votar em vereadores que só prometem emendas federais e começar a votar em quem realmente entende e se importa com o orçamento e as necessidades do nosso município. A dica 3 é foque no processo, não só na pessoa. O Brasil, como vimos, não é uma monarquia, ninguém governa sozinho. Por isso, a gente precisa parar de buscar o salvador da pátria e começar a entender as instituições. Em vez de se emocionar com uma promessa, pergunte: qual é o projeto de lei por trás disso? Como o governador pretende aumentar a segurança? Ele vai contratar mais polícia civil para investigação ou militar para patrulha? A responsabilidade é um processo, um sistema de freios e contrapesos. Pensar melhor o Brasil é, acima de tudo, agir de forma informada. É entender que a nossa federação é complexa, mas essa complexidade é justamente o que impede que todo o poder se concentre nas mãos de uma pessoa só. O futuro do Brasil não será decidido por um único líder, mas por milhões de escolhas bem feitas em cada município. Então, da próxima vez que você viu um buraco na rua, não xingue. Você vai saber exatamente a quem cobrar. E mais importante, o que exigir.
E isso sim é a verdadeira cidadania. Antes de finalizarmos, é importante reforçar: todo dia o Brasil acorda antes da gente. Quando você abre os olhos, ele já está em movimento. Gente pegando ônibus, abrindo o portão de loja, criança de uniforme, enfermeira saindo do plantão. Lá no fundo desse cenário existem prédios importantes, com nomes pomposos, brasões, bandeiras hasteadas. Durante muito tempo, a gente olhou para esses lugares como quem olha para um castelo distante. Coisa de rei, de imperador, de presidente. Coisa de gente lá de cima. A nossa história alimentou isso, sabe? Reis, imperadores, pais dos pobres, salvadores da pátria, heróis de farda e de palanque. Sempre um rosto na frente, sempre uma figura que concentra esperança, medo, ódio, devoção. A gente aprendeu a estender a mão, a pedir um favor, uma foto, uma promessa. Aprendeu a se descrever assim: um povo abandonado à espera de alguém que venha nos salvar. Mas quando você entende como o poder é de fato dividido, uma coisa silenciosa começa a mudar. Não é só que você passa a cobrar a pessoa certa, é que você começa a se ver de outro jeito. Não mais como um filho diante de um pai, mas como um adulto diante de outro adulto. Um adulto pergunta, questiona, pede documento, lê orçamento, compara promessa com competência. Um adulto não entrega a própria vida política num pacote com o nome de uma única pessoa. Ele espalha a responsabilidade entre instituições, entre cargos, entre níveis de governo e também sobre si mesmo. Imagina o que significa uma geração inteira crescendo já com esse GPS da cidadania ligado. Gente que não acha que tudo se resolve com um mito novo, com uma figura iluminada, mas que se acostuma a fazer perguntas incômodas, a olhar para estruturas, para regras, para processos. Nesse mapa que você está vendo, não existe um ponto brilhando mais que os outros. São milhares de pontos de decisão, espalhados por cidades, estados, órgãos, conselhos, tribunais. Um país não é uma cadeira. Um país é um conjunto de lugares onde alguém pode dizer sim ou não em seu nome. No fim, a sua vida passa bem longe do palco onde os grandes discursos são feitos. Ela passa na calçada que você pisa, na escola que você frequenta, na fila que você enfrenta, na conta que você paga. E é exatamente por isso que entender quem manda em quê não é frescura de aula de ciência política. É ferramenta de sobrevivência no Brasil. Talvez a gente nunca deixe de discutir quem é o presidente. E está certo, ele importa, e importa muito, bastante. Mas, se esse vídeo servir para alguma coisa, que seja para deslocar um pouco o foco do rosto na televisão para o desenho inteiro do poder. Porque o Brasil só vai parecer um país adulto no dia em que a gente se olhar no espelho e se reconhecer como parte dele. Não só como torcida organizada pró ou contra alguém, mas como gente que sabe em que porta bater e não aceita mais viver no piloto automático. A verdade é que quase nada disso tem cara de grande momento histórico. Exercício de cidadania, na maior parte das vezes, é bem menos épico do que parece. É mandar um e-mail para a ouvidoria, é acompanhar uma votação no site da Câmara, é perguntar na reunião da escola de onde veio o dinheiro da reforma, é explicar para uma pessoa próxima que aquele problema que ela vive não se resolve no grito contra Brasília, mas numa cobrança muito mais próxima dela. São pequenos gestos, quase invisíveis, que não rendem manchete, não viram meme, não dão ibope. Mas é assim que devagar a gente vai deixando de ser plateia indignada
para virar participante. Alguém que não só sente o peso do país, mas ajuda a decidir, nem que seja um pouquinho, para onde ele se move. O poder não é uma pessoa. O poder é um caminho. E agora você sabe ler o mapa.